proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta, pois é dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs na fé, cumprimentando mais uma vez também aqueles que nos acompanham de suas casas. Hoje nós estamos celebrando com a igreja o terceiro domingo do tempo do Advento, desse tempo que nos faz preparar melhor o nosso coração para a celebração do Natal do Senhor, a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo na carne, a encarnação de Deus, quando Deus assume a nossa condição. E é por isso que nós já estamos observando a nossa coroa do Advento, que é um dos sinais desse tempo do Advento. Além do presépio, além das luzes, da árvore, temos também a coroa, que aos poucos vai se completando para mostrar para nós que quando ela estiver completa, nós não vamos mais precisar dessas velas, pois nós teremos conosco Jesus Cristo, a luz de todas as luzes. O Deus que vem ao mundo, o Deus que vem trazer ao mundo que estava em trevas a luz da salvação. Portanto, para mim, na minha opinião, é um dos tempos mais catequéticos da nossa liturgia, o tempo do Advento. E entre todos os sinais, o sinal da cor, da veste do padre, também indica algo diferente para nós. O padre hoje usa a cor rosa, e nós nem estamos no outubro rosa, Mas o padre usa a cor rosa justamente para destacar que no contexto que nós estamos do tempo do Advento, onde nós usamos a cor roxa, que indica penitência, que indica conversão, que indica mudança do coração, hoje a liturgia se volta para dentro do movimento de conversão, se volta para o tema da alegria. E o rosa é justamente para quebrar com a sequência do roxo que vem recordar a penitência. É justamente para destacar a alegria. O padre usa a cor rosa 2 vezes no ano litúrgico: no terceiro domingo do tempo do Advento e no 4º domingo do tempo da Quaresma, exatamente para lembrar que em meio à penitência, em meio à conversão, em meio ao nosso esforço diário de mudança de vida, nós não podemos perder a alegria. O rosa é a cor litúrgica da alegria. E por que nós falamos de alegria então
no meio desse tempo do advento, hoje, nesse terceiro domingo, porque nós precisamos nos recordar que a causa da nossa alegria, a razão da nossa alegria é a salvação que Deus garante a cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que no tempo do advento, nessas 4 semanas que nos preparam para o Natal, nós não vamos celebrar o nascimento de Jesus como se fosse a primeira vez. Ou ainda, não vamos celebrar o nascimento de Jesus como se fosse 2025 vezes seguida. Jesus não fará aniversário dia 25 de dezembro. Não se trata de um aniversário como nós celebramos, os nossos aniversários. Nós celebramos nesse tempo do advento a memória de um Deus que já veio ao nosso encontro, a memória de um Deus que já assumiu a nossa condição humana, e por isso, por ter assumido a nossa condição humana, nos garante a salvação. Então esse é um primeiro tema do advento. E o segundo tema do advento é um Deus que virá novamente. Se nós formos atentos às canções que nós entoamos na missa nesse tempo, as leituras, as orações que o padre profere, tudo isso vai dizer dessas 2 vindas de Cristo. A primeira, a vinda na carne, que nós já sabemos como aconteceu. E se não sabemos, podemos contemplar o presépio. Se não sabemos, podemos procurar na Bíblia, procurar nos textos da Escritura, principalmente no Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, que contam com mais detalhes o nascimento de Jesus. Mas nós não precisamos ficar parados, e não podemos ficar parados somente na primeira vinda de Jesus. O que a igreja quer nos orientar nesse tempo é que nós nos preparemos para a segunda vinda de Jesus, que vai acontecer. Padre, quando? Não sei. Como? Não sei. Que horas? Que dia? Como será tudo isso? Nós não sabemos. Portanto, o grande convite do tempo do advento é a vigilância na oração, para que o nosso coração esteja todos os dias prontos para o dia do Senhor em nossa vida. O dia do Senhor em nossa vida pode ser hoje à tarde, por exemplo, pode ser daqui a pouco, pode ser semana que vem, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Quantas pessoas no advento do ano passado estavam aí, onde você está hoje, sentado, participando da missa, buscando o seu movimento interior de conversão, e nesse intervalo de tempo, o dia do Senhor chegou para ela. E aí a pergunta se volta para nós: será que nós estamos preparados? 100% preparados eu acho que é um pouco difícil, mas será que nós estamos pelo menos preocupados com a nossa salvação? Ou será que nós deixamos para pensar na nossa salvação só no tempo da quaresma, que é o grande tempo da penitência e da conversão? Meu irmão e minha irmã, esse é um tema da quaresma, esse é um tema do advento, a conversão. Mas a conversão é um assunto de todos os dias em nossa vida. Eu e você precisamos todas as noites, antes de dormir, antes de colocar a cabeça no travesseiro, fazer um exame de consciência. Perguntar o que vivemos durante aquele dia, se agradou a Deus, se agradou ao próximo, se eu consegui ser uma pessoa justa, se eu consegui ser uma pessoa honesta, se eu consegui ser uma pessoa verdadeira, se eu consegui estender a minha mão a quem está necessitado. Conversão é assunto para todos os dias. Conversão é a atitude que deve permear o nosso ser cristão todos os dias. E eu preciso me perguntar se eu estou fazendo algo para conquistar a minha salvação. Jesus já nos salvou, ponto. Porém, eu preciso todos os dias fazer o meu movimento de conversão, fazer o meu movimento de volta para Deus. E dentro desse movimento vem o tema da alegria. E vejam que curioso, o evangelho de hoje fala de um encontro.
de um encontro que já tinha acontecido há muito tempo, de um encontro de João Batista com Jesus, quando João Batista estava no ventre de Isabel e quando Jesus estava no ventre de Maria. Quando Maria visita Isabel, não é simplesmente Maria visitando Isabel, é Jesus visitando João Batista, é o Novo Testamento se encontrando com as profecias do Antigo Testamento para mostrar a ele que sim, o Messias chegou, o Messias tem um nome, o Messias tem um endereço, o Messias, o Salvador esperado, tem uma carne humana. Com certeza Jesus e João Batista se encontraram no ventre de suas mães, mas também se encontraram na infância, na adolescência, na juventude, pois eram da mesma família, eram primos, então conviveram juntos, cresceram juntos. E agora veja o encontro de hoje no Evangelho, o encontro de alguém que está preso, de alguém que está correndo um risco iminente de morte, de alguém que está cercado, de alguém que está sem liberdade, de alguém que está, quem sabe, com medo do que aconteceria com ele, com alguém que está na liberdade, com alguém que está fazendo o reino de Deus acontecer. E João Batista pede aos discípulos que foram visitar ele na prisão: olha, por favor, vão lá, perguntem para Jesus se ele é mesmo o Messias, porque eu estou aqui preso, eu estou sem notícia, eu acredito, eu sei que ele é, mas eu quero saber um pouco mais sobre isso. Vão lá, por favor, me tragam notícias, me tragam boas novas a partir de Jesus. E o que Jesus manda de volta? Olha, vão a João Batista e contem o que vocês estão vendo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui há algo fundamental na Sagrada Escritura. Há um encontro dos dois testamentos aqui. Há o encontro de Jesus, que representa o Novo Testamento, e João Batista, que embora esteja no Novo Testamento, mas faz parte ainda dos profetas do Antigo Testamento. Há um encontro que une a Sagrada Escritura e une as duas pessoas. Une, portanto, a promessa que o povo de Israel aguardava, o cumprimento, e une o tempo da realização da promessa. Então não é mais uma expectativa, é mais agora uma realidade. Jesus não fala de coisas que ele vai fazer, Jesus faz coisas que falaram que ele ia fazer. Meus irmãos, vejam as categorias que Jesus utiliza: cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos voltam a ouvir, mortos ressuscitam, e os pobres, os marginalizados, os esquecidos, os deixados de lado pela sociedade, não são mais abandonados, pois são evangelizados. Isso é um sinal claro de que o reino não está para vir, mas o reino veio, o reino acontece em Jesus. Então isso é muito bonito, e por isso hoje é o domingo da alegria. Alegria porque eu e você também participamos disso. Alegria porque eu e você, mesmo no nosso esforço diário, nas nossas quedas, nos nossos pecados, nas nossas falhas, nas nossas limitações, nós estamos levantando todos os dias para poder experimentar esse reino de Deus, experimentar essa salvação que não é mais só ao povo que esperava, mas é uma salvação garantida a cada um de nós. Portanto, o tema da alegria dentro do tempo do advento é muito forte ao nosso coração, porque qual é a maior alegria do cristão? Ser salvo em Jesus. Não existe outra alegria maior do que essa. Vem chegando agora o tempo, das confraternizações, E agora surgiu a modinha, não é mais confraternização, é confra, Então, confra da firma, confra da não sei o quê, confra, todo mundo alegre, todo mundo feliz, e durante o ano é um puxando o tapete do outro, um fofocando, falando mal sobre o outro, Mas chega no final, vem a confra. Então está tudo resolvido na confra, é só alegria na confra, não é verdade?
é só alegria, é só felicidade. Mas essa não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria do cristão é a salvação que Jesus Cristo nos garante. E ponto final. Isso deve ser motivo de nós nos alegrarmos. Isso deve ser motivo para nós vivermos com maturidade a nossa fé. Essa salvação que é para nós deve ser motivo da nossa alegria constante. E aqui não está proibido ficar triste. O padre fica triste, o padre fica irritado, o padre fica nervoso. Sim, todo mundo fica, nós somos seres humanos. Mas isso não pode roubar do nosso coração a alegria que vem de Deus. E repito a vocês, hoje nós estamos diante de um texto do Evangelho, a conclusão de uma história esperada por séculos, milênios. Uma conclusão que ainda não terminou, engraçado, né? Uma conclusão que ainda está em aberto, porque é uma conclusão não que vem ainda grandes novidades, mas é uma conclusão que vai acolher cada homem, cada mulher, cada pessoa humana ao longo dos séculos, a partir daquilo que Jesus faz e continua fazendo em nossas vidas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esse tema da alegria deve ser esse tema, ou melhor, deve ser esta certeza que alimenta a nossa fé cristã católica. A tristeza faz parte, repito, mas não pode ser esquecida a principal alegria da nossa vida, que é a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo garantiu a cada um de nós. Aquilo que Ele fez acontecer no seu tempo, Ele continua fazendo acontecer hoje. Desde que eu e você tenhamos um coração aberto, um coração solidário, um coração generoso. Chega agora a época do final de ano, parece que o clima, parece que tudo conspira ao favor da caridade, não é verdade? Quantas iniciativas a gente acompanha agora no final de ano, de pessoas que doam alguma coisa, né? De pessoas que fazem campanhas, movimentos para ajudar pessoas mais carentes, para ajudar, dar um momento de alegria para uma criança que precisa de carinho, que precisa de cuidado. Isso é o reino de Deus acontecendo. E se você não sabe como fazer, você tem a oportunidade de depois visitar ali o presépio, e tem ali ao redor do presépio alguns cartões, e você pode retirar um cartão daquele e trazer algo para doar, um produto de limpeza, um alimento, um produto de higiene, para poder ajudar as tantas famílias que são assistidas pela paróquia. Você pode participar de tantas coisas. Você pode, por exemplo, hoje, ao final da celebração, ajudar a comunidade Betânia, que está ali fora vendendo alguns produtos, que é uma comunidade que conserta corações que foram destruídos pelo alcoolismo, pela dependência química. Você pode fazer um gesto de caridade, você pode fazer um gesto de bondade. Repito, não só agora, durante o ano todo, mas especialmente agora no Natal, onde o nosso coração se abre um pouquinho mais para a solidariedade. Isso é fazer o Natal acontecer. Nada de cantar parabéns para o menino Jesus dia 25. Eu dizia ontem, lá na missa, na comunidade de Santo Afonso, que eu amo o Chitãozinho e Chororó, amo as músicas deles, mas naquela que eles cantam parabéns para Jesus, eles erraram feio. E se um dia eu tiver a oportunidade de encontrar com eles, eu vou falar: ó, não canta mais não, porque não existe cantar parabéns para Jesus. Jesus não está fazendo mais um aninho de vida. Jesus está vivo no nosso meio. Jesus merece com que eu e você façamos algo em prol das pessoas que sofrem. Isso é o maior presente que nós podemos dar para Jesus. Isso sim é o verdadeiro presente que nós podemos oferecer para nosso Senhor, sobretudo neste tempo de advento. Então, que você possa pensar em uma atitude prática, em uma ação prática que você vai fazer nesse tempo do advento. E fica uma dica: não deixe para o advento do ano que vem. Algumas pessoas talvez deixaram para o próximo advento e não estão mais no meio de nós.
por um instante em silêncio, feche um pouquinho os teus olhos, faça a sua prece, a sua oração, pedindo primeiramente a graça de se alegrar todos os dias com a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo garantiu a cada um de nós. Eu sou alegre, porque eu tenho um Deus que me salvou e que continua me salvando. Essa é a alegria do cristão. E também peça uma segunda graça. Além da graça de se alegrar com a salvação, peça a graça de que você seja uma pessoa caridosa, que você seja uma pessoa generosa, que você consiga continuar construindo o reino de Deus sobre esta terra, com os seus gestos de bondade, de caridade, de justiça e de paz. Peça ao Senhor Jesus que te dê a graça de um coração verdadeiramente cristão, caridoso e sempre disponível para as coisas de Deus e as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Jesus, manso e humilde de coração, e nós vamos juntos professar a nossa fé rezando: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nós vamos cantar as nossas preces em forma de ladainha. E percebam, nós vamos responder com muita fé: aleluia e maranata.